eu era criança, eu brincava muito na rua. No meu bairro é super natural, é uma rua bem paradona. Geralmente os pais, os vizinhos, as pessoas abrem o portão inteiro de casa, coloca a cadeira lá na porta, fica sentado. É bem interior onde eu moro, então todo mundo é meu amigo, todo mundo se conhece. E assim, quando eu tinha uns 9 anos, eu comecei a ter o meu grupinho de amigas. E, em especial, eu tinha uma vizinha, que ela não era minha vizinha de porta. Ela era minha vizinha, mas morava do outro lado da rua, lá na frente do quarteirão, sabe? Mas ela brincava muito com a galerinha ali. Ela chegou um pouquinho depois, então ela era um ano mais velha do que eu. Mas eu tinha mais ou menos 9 e ela tinha 10. E nós viramos muito amigas. Dela vir na minha casa, de eu ir na casa dela. Depois nós começamos a estudar na mesma escola juntas. Minha mãe sabia sobre ela, a mãe dela sabia sobre mim. A gente sempre compartilhava nossas roupas, presentes, experiências. Minha mãe até levava ela às vezes para jantar com a gente. Às vezes eu ia com a família dela para a igreja, sim, porque a família dela era crente. E a gente meio que cresceu ali juntas. E a gente foi virando muito amigas, melhores amigas. Aí um dia eu tava na escola e tava compartilhando com ela, porque tinha um garoto que eu comecei a olhar pra ele de um jeitinho diferente. Ele estudava na mesma escola que a gente, eu nunca tinha reparado nele. Ele também morava próximo, mas não no nosso bairro. E ele era um menino assim, quietinho, mais calado, mais tímido. E eu sempre fui muito fã de garotos low profile, sabe? Que não gostam muito de postar, que não tem aquele tanto de amigos, que não é o popular da escola. Eu gosto de garotos, sempre gostei de garotos que não chamam muita atenção. Pois bem, eu comecei a compartilhar com essa minha amiga que eu gostava dele e tal, e ela meio que ok, aprovou também. E nessa época, essa minha amiga também começou a compartilhar comigo que estava gostando de um outro garoto. Então tudo a gente meio que viveu juntas. O primeiro beijo a gente deu mais ou menos na mesma fase, numa festa de aniversário de amigas. Quando eu comecei a gostar de um garoto, ela começou a gostar de um outro garoto também, na mesma fase e tal. Então, nós tínhamos um padrão muito parecido e nós também tínhamos uma beleza muito parecida, gosto musical muito parecido. A gente brincava que nós éramos irmãs, para vocês terem ideia. No meio de todo esse processo, teve um dia que a gente foi no aniversário de uma amiga nossa em comum, aniversário de 15 anos. Ia ser um festão, foi um festão, daqueles de parar a cidade, alugar vestido, ir para salão de beleza, fazer maquiagem, e tanto eu quanto ela fomos. E aí, ela sempre foi assim um pouquinho mais sagaz do que eu. Por mais que a família dela era da igreja, eu acho que exatamente pela mãe dela sempre querer, sei lá, trancar ela, proibir ela às vezes de, por exemplo, ir numa viagem com a minha família, ou ir no aniversário dos garotos da escola, porque tinha os meninos, aí tinha churrasco, né? E às vezes nossos pais deixavam, poxa, um domingo, um almoço, meu pai levava e meu pai buscava. A mãe dela e o pai dela não deixava. Aí era aquele chororô, porque ela queria ir, e era aquele sofrimento. Aí eu ia lá, tia, por favor, deixa ela ir. A mãe dela deixava com muito custo. Então, eu acho que acaba que isso fazia com que quando ela chegasse no lugar, ela queria aproveitar ao máximo, porque ela nunca sabia se a mãe dela ia deixar ou não ela curtir numa próxima vez. Então ela vivia aprontando, assim, coisas de adolescente, nada demais. Querer beijar mais de um garoto no mesmo evento, beber, coisas que eu não via necessidade de fazer. Mas eu também não julgava ela. Eu sempre deixei ela ser livre. Pois bem, aí a gente se organizou pra ir nessa festa de 15 anos e tal. Chegamos lá na festa, ela fez amizade com os rapazes da família da aniversariante, que eram os garotos mais velhos, mesmo que ela estava com o pé num relacionamento com o garoto. E eu também estava apaixonada no menino lá da minha escola e tal, né? Ok. E aí ela fez amizade com esses garotos e de repente ela começou a pegar bebida, porque eu tinha 15, ela tinha 16 e os garotos já tinham 18, então os garotos podiam pegar bebida alcoólica, porque tinha batida sem álcool para os adolescentes, que éramos nós, e também tinha bebida alcoólica para os outros convidados da festa, que eram mais velhos, família dela e tal. E como ela fez amizade com esse grupo de meninos mais velhos, ela começou a beber do copo deles. E aí ela começou a beber, sabe que ela começou a entornar o caneco, como dizer aqui. Começou a beber muito, começou a beber. E eu falando pra ela, amiga, você sabe que tudo bem você beber, mas você tá passando do limite. E nisso ela começou a meio que passar assim, vergonha. Nessa altura do campeonato, os nossos pais deixaram a gente ficar na festa até 3 horas da manhã. Era mais ou menos umas meia-noite, então ainda tinha umas 3 horas de festa. E aí a gente já tinha tirado o sapato, já tava dançando até o chão.
Já tava super feliz. E eu acho que talvez a festa nem durasse até 3 horas da manhã. Na minha cabeça, 3 horas da manhã era muito tempo, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo numa festa. Então, meia-noite, ela começou a dar trabalho. E ela começou a passar mal, a cair, a fazer, assim, digamos, sem julgar ela, mas ela começou a passar vergonha. Eu, como melhor amiga, fui cumprir o meu papel de melhor amiga, de ajudar, de levantar, de orientar. Levei ela até o banheiro. Lá no banheiro, assim, ela tava querendo gorfar, mas ela não tava, assim, não queria ao mesmo tempo. E aí ela falava coisa com coisa, e aí ela escutava a música lá fora e gritava. Naquele momento eu falei, ok, toma água, eu levei água pra ela e queria, tipo, passar uma aguinha nela, assim, porque ela tava suada, sabe, arrumar o cabelo dela que tava soltando o penteado. E nisso que eu fui ajudar ela a prender o cabelo e tudo, ela virou pra mim, meio que, tipo, me prensando, assim, e falou pra mim assim, eu amo você. E eu falei pra ela, eu também amo você, amiga. E ela falou, não, eu te amo de verdade. Aí eu falei, eu também te amo de verdade. Ela falou, não, eu amo você, eu quero você pra mim. Sabia que eu sempre te amei? Desde que eu te vi a primeira vez, mas eu nunca pude contar pra ninguém do meu sentimento. E eu fiquei assim, do que ela tá falando, né? E ela começou a falar que desde criança ela sempre me amou, que ela sempre me admirou. E eu, tipo, assim, eu também sempre a amei e sempre a admirei, sabe? E ela falava, não, mas você não tá entendendo, não é só como amiga. E aí eu falei pra ela que era melhor a gente voltar pra festa. E ela começou a falar, não, eu sempre quis me declarar pra você. Hoje que eu tô tendo a oportunidade, você vai fazer isso comigo? E eu não sabia o que ela queria. Eu falei pra ela, tá, mas primeiro, ela tava bêbada. Segundo, não era momento da gente ter esse tipo de conversa. Terceiro, eu não sabia o que falar. Nenhuma mulher nunca se declarou pra mim, entendeu? Então eu falei pra ela, vamos voltar, amanhã a gente conversa. E aí ela começou a falar que certeza que eu ia ficar diferente com ela, certeza que ela não deveria ter falado nada. E eu só queria que ela se acalmasse. E ela foi ficando brava e começou a falar coisa com coisa, começou a chorar. E aí eu abracei ela, e aí quando eu abracei ela, ela tentou me beijar. E naquele momento eu segurei ela e falei, amiga, não, assim não, para. Você sabe que as coisas não podem funcionar desse jeito. Eu amo você, sempre te amei. Poxa, eu acho que amigas se amam, amigas se admiram, amigas. Poxa, a gente já se viu trocando de roupa, a gente já se viu no banheiro, a gente já compartilhou intimidades. Eu me negava a acreditar que eu estava compartilhando minha intimidade com uma amiga que, na verdade, estava me olhando com outros olhos. Sei lá, as imagens que ela levava pra cabeça dela, de mim, do meu corpo. Então, eu não queria parar pra pensar naquilo naquele momento. Eu só falei pra ela que eu a amava muito, que nós éramos amigas desde a infância e que nós iríamos conversar como duas amigas e que eu não ia abandonar ela e nem maltratá-la por conta do que ela estava me falando, coisa do tipo. Pois bem, ela ficou meio assim, eu consegui convencer ela a parar de chorar, mudar de assunto, fazer ela rir, a gente voltou pra festa, eu comecei a dar água, ela queria beber, ela tava dando trabalho, eu não sabia o que fazia, porque se ela voltasse pra casa naquele estado, a mãe dela ia brigar com ela e eu não queria que isso acontecesse, então eu tive que ficar o tempo inteiro meio que sendo babá dela na festa, o que foi um saco. Porque minhas amigas estavam ali, o meu pretendente foi no aniversário dela, não, mas o meu foi. Então eu tava feliz com ele, porque a gente teve vários assuntos, a gente conversou muito, a gente brincou um com outros, aquela coisa de paquera de adolescente, a gente não tinha chegado ao beijo ainda, mas a gente tava funilando pra chegar nisso, entendeu? Então eu não queria quebrar esse clima. Pois bem, eu comecei a cuidar dela e falei pra ela, ó, você tem que melhorar, porque daqui a pouco da hora da gente ir embora, você tem que chegar em casa. Se sua mãe ver você chegando assim, sua mãe nunca mais vai deixar você ir pra festa e pra lugar nenhum. Então melhora. Então, não só eu, como todas as nossas amigas, começou a enfiar comida nela, água, suco, refrigerante, deixar ela sentada pra ver se ela se curava. E de pouco a pouco ela foi voltando, de pouco a pouco ela foi melhorando, deu o horário da gente ir embora, beleza. Fomos embora. Depois, no outro dia, acaba que eu fui pra conversar com ela e ela falou pra mim, eu não quero falar sobre isso, eu tava bêbada, desconsidero o que eu te disse. E eu falei pra ela, sério? No momento, eu fiquei tão feliz. Sabe quando você faz, ai, que alívio, graças a Deus, ela falou coisa da boca pra fora, ela não é verdade o que ela tava falando, ela tava bêbada, porque eu me recusava a acreditar que realmente a gente ia ter aquela conversa, que eu ia ter que ouvir a minha melhor amiga se declarando pra mim e acabar com a nossa amizade, porque de fato eu nunca senti atração por ela, eu nunca gostei de mulheres. E eu sei que talvez a gente não ia conseguir manter a amizade do jeito que a gente manteve. Pois bem, ela falou pra eu esquecer e foi o que eu fiz. Eu falei, eu vou esquecer.
Ok, vida que segue. Nesse processo, ela começou o relacionamento dela com o rapaz, sim, e os pais dela autorizaram, porque ela já estava com 16, e eu comecei a namorar com o meu namorado. E assim, foi tudo muito engraçado e ao mesmo tempo tudo muito em conjunto, porque meio que a mãe dela só autorizou ela a namorar porque os meus pais autorizaram eu a namorar. Então, eu sempre fui aquela boa influência para a família dela, e de fato, eu sempre fui muito boazinha também, nunca dei trabalho para os meus pais em escola, não é porque eu comecei a namorar que as minhas notas despencaram, meu namorado sempre foi um menino muito certinho, os pais do meu namorado foram até a minha casa, conversaram com os meus pais, e os pais dela meio que seguiram essa trajetória, o namorado dela também teve que levar os pais dela lá na casa, e minha mãe conversava muito com a mãe dela exatamente para compartilhar essas experiências. Beleza, até aí tudo bem. Aí eu comecei a namorar e a gente foi crescendo meio que juntas, assim, né? O tempo foi passando, eu já tava com 2 anos de namoro, então se eu tinha 15, eu tava com 17, e ela que tinha 16 estava com 18, e nós estávamos com os mesmos namorados. E nessa altura do campeonato, a gente já estava terminando o nosso ensino médio. Ela já tinha terminado, né? E eu estava terminando o meu ensino médio, porque a gente era na mesma escola, mas não na mesma sala. E nisso, a gente começou a entrar no mercado de trabalho, a compartilhar as nossas vidas, e assim, tudo foi muito junto. A gente viu uma outra menstruar, a gente viu uma outra dar o primeiro beijo, a gente viu uma outra começar a namorar, a gente viu uma outra terminar o ensino médio, a gente viu uma outra começar a fazer o currículo e começar a trabalhar. Até aí tudo bem. O meu namorado e a namorada dela viraram amigos. Aqueles amigos, assim, eles não são amigos fora da nossa amizade. Mas toda vez que a gente se encontrava, eles se davam super bem, conversavam, tinha assunto pra dar e pra vender, riam, brincavam, mas nunca se encontraram sem nós duas, sabe? A minha amiga, ela sempre meio que foi mais amiga nossa do que de fato eu ficar lá na casa dela, no relacionamento dela. Tipo, eu e meu namorado ia sair, ia no cinema. O namorado dela não podia ir, ela ia do mesmo jeito com a gente, e a gente tá tudo bem, a gente carregava e ela ficava de velha e tava tudo certo. E foi um desses rolês saindo entre eu e meu namorado e levando ela, é que ela começou a compartilhar umas experiências que ela estava tendo no novo trabalho que ela tinha arrumado. E aí ela começou a compartilhar que ela tinha entrado uma mulher nova no trabalho. E que a mulher era gata demais, e que a mulher era linda demais, que o sorriso da mulher era bonito e que ela estava apaixonada nessa mulher. Até então, meu namorado olhava e ria, porque eu falava, tipo, como assim, né? Tá apaixonada numa mulher. Só que eu, por ter aquele histórico lá atrás da declaração, acaba que veio aquele gatilho do tipo, opa, que é essa paixão aí? Ela é ou ela não é de verdade? Ela acontece ou ela não tá acontecendo? Só que quando eu passei por isso nos 15 anos, depois de um tempinho, eu contei pro meu namorado o que tinha acontecido no banheiro. Inclusive, eu contei só pra ele, porque eu não quis contar pras nossas amigas, porque eu não queria expor ela também, sabe? Ela sempre foi minha melhor amiga, mas com o meu namorado eu compartilhei. E aí, o que acontece? Meu namorado ficava rindo e ficava tentando entender, mas eu já via que aquilo estava gerando um desconforto dentro dele. E eu comecei a conversar, ué, amiga, como assim? Apaixonada como, tal? E aí ela começou a contar que estava apaixonada, que a menina era linda, que não sei o que e tal. E aí a gente meio que levando tudo na brincadeira. Até que teve um dia que nós fomos sair nós três novamente. E nisso ela acabou revelando que estava traindo o namorado dela com essa mulher do trabalho. Ela contou com tanta naturalidade, de uma forma tão aceitável, e na hora gerou um desconforto muito grande, principalmente no meu namorado. Em mim eu também fiquei desconfortável. Primeiro, porque ela estava traindo o namorado dela. Segundo, porque era com uma mulher do trabalho. E eu tinha sido meio que alvo quando eu era adolescente, sabe? Mas lembra que eu falei que eu nunca fui julgá-la? Eu nunca julguei ela. Então, se ela tivesse contado só pra mim, talvez eu teria interpretado isso com outros ouvidos. Mas o meu namorado, não. Meu namorado começou a ficar extremamente incomodado. Meu namorado já não queria mais que eu ficasse sozinha com ela, não queria carregar ela para os lugares, começou a falar mal dela pra mim, começou a falar que não queria que a gente fosse amigos, amigas. E nem nós sermos amigos todo mundo. E ele falou que com que cara que ele ia olhar pro namorado dela, que por mais que eles não fossem amigos íntimos, como eu e ela, por exemplo, que ele não ia conseguir ficar normal. Então ele não queria mais encontrar.
entre casal e fazer os double dates que a gente fazia praticamente toda semana. A gente ia no cinema, a gente ia no sorvete, a gente ia na praça, a gente ia no parque, às vezes a gente ia no estádio uma vez ou outra, mas a gente sempre tava saindo. E com que cara meu namorado iria olhar pra namorada dela? E assim, eu comecei a me ver dividida, porque de certo, o meu namorado estava certo. De fato, meu namorado estava certo. Mas ela era minha melhor amiga. Então eu peguei e fui conversar com ela sobre o assunto. Falei pra ela, olha, eu amo muito a sua amizade, eu gosto muito de você, por que que você falou na frente dele? E aí ela começou a brigar comigo, falando que ela não ia esconder dele, porque se eu não escondo nada dele, então que ele soubesse logo da boca dela, que ela tava colocando ele como amigo, que ela tava muito chateada com ele, porque se ela teve a liberdade de contar pro meu namorado, é porque ela confiava tanto em mim quanto nele, que sabia que nós éramos como se fôssemos um só, e que não fazia sentido ela contar só pra mim se eu ia contar pra ele. Enfim, a justificativa dela na hora fez muito sentido na minha cabeça, mas quando eu fui explicar isso pra ele falou que ele, como homem, não preferia não saber de nada disso e que tinha o fato dela já ter se declarado pra mim no passado e que com certeza aquela declaração não foi mentira, que ela deve ter guardado tudo no coração dela porque sabia que de fato eu não ia aceitar e que nós não seríamos mais amigas. E aí virou uma bola de neve. Eu falei, e agora? Ele tá certo também, porque a gente pensou que ela tava só bêbada naquele dia, mas ela tá traindo o namorado dela atualmente com uma mulher, significa que ela realmente sempre gostou de mulheres e eu fui o amor do passado dela, sabe? E isso deu gatilho em mim, do tipo, e agora? Eu continuo ou não continuo essa amizade? Pois bem, hoje eu venho compartilhar essa história pra vocês porque eu não sei o que eu faço, eu ainda estou passando por isso. A minha amiga não terminou o relacionamento dela, ela tá traindo o namorado dela com essa mulher do serviço. Eu e meu namorado, a gente tem entrado em crise porque ele quer que eu me afaste dela, mas eu sou apaixonada na amizade que eu tenho com ela. A gente é amiga desde os 9 anos, eu vou fazer 19 anos, tem 10 anos de amizade. E eu não sei o que eu faço, porque o meu namorado tá certo em questão de ter uma amiga que tá traindo, não interessa se é com o homem ou com a mulher, já não é legal, porque se eu soubesse que o amigo dele, o melhor amigo dele, está traindo a namorada, eu não gostaria que ele continuasse amigo desse cara, então eu me coloco no lugar dele, sei que isso não é legal, e eu não conseguiria também olhar pra cara dela, da namorada do cara que tá sendo traído, e fingir que tá tudo bem. Com certeza eu contaria, então ele tá se segurando pra contar pro cara, mas ele não quer se meter, e aí automaticamente a gente tá deixando a nossa amizade. E aí quando foi ontem, o namorado dela, pela primeira vez, mandou uma mensagem pra ele, que ele nunca mandou. Ele mandou um áudio perguntando se estava tudo bem, o que que tinha acontecido, porque a gente não tem saído mais nós quatro, que ele, tipo, nunca foi amigo íntimo do meu namorado, mas sente falta da gente sair junto, que querendo ou não, eles viviam conversando sobre o nosso relacionamento e que ele tava passando uma crise no relacionamento dele e que ele queria muito conversar. E o meu namorado simplesmente ignorou o cara porque ele falou, ou eu respondo, termina com ela porque ela tá te traindo, ou eu falo, porque não tem como. E ele não falou ainda pro cara em consideração a mim. E eu tô assim, sem saber o que fazer. Conversei com a minha amiga, falei pra ela que o meu namorado tinha recebido essa mensagem do namorado dela e que nós não sabíamos o que fazer. E ela simplesmente disse que o melhor era que nós nos afastássemos, porque nós dois, eu e meu namorado, não estávamos sendo leal a ela. Que se a gente contasse alguma coisa pra ele, nós não estaríamos sendo leal. E que ela que tem que resolver a vida dela com o namorado dela e não a gente. E que a gente só sabe da vida dela porque ela contou. Então assim, eu me vejo num beco sem saída. Eu não sei pra quem eu dou razão. Eu não sei o que eu faço. Eu não apoio a traição da minha amiga. Eu já verbalizei isso pra ela, apesar de eu nunca ter julgado ela. E o meu namorado não quer que eu continue a amizade com ela. Eu não sei se eu falo isso pra ela. E eu me vejo agora perdida. O que vocês fariam? Então hoje eu venho compartilhar minha história para vocês entenderem. Quem sabe nos comentários vocês me dão uma luz pra seguir um caminho certo, sabe? Tomar uma decisão correta e não perder nem a minha melhor amiga e nem o meu namorado. O que vocês fariam? Oi, Baguettes, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá num fundo diferente. Todos os vídeos vão estar nesse fundo. Eu tô gravando em casa. Eu mudei pra Goiás. Pra quem assinam membros, vai ter vídeos exclusivos lá, principalmente contando o porquê dessa mudança de São Paulo pra Goiás. Eu ainda tô sem estúdio, eu tô sem videomaker, estou gravando sozinha. Eu espero que o vídeo fique bom, que fique numa boa qualidade pra vocês. Me perdoem se não ficar legal, tá? Mas até eu me organizar, pra não deixar vocês sem vídeo, vai ser nesse cenário que eu vou gravar pra vocês.
tá bom? Agora, voltando e falando sobre a história, uma das coisas que eu acredito que você mais pode aprender aqui é que existem amizades que são suas e apenas suas, e existem amizades que são do seu namorado, apenas do seu namorado. A vida adulta, muitas das vezes, exige esse lugar de amizade dentro de uma caixinha. Com certeza, ter amizade com alguém que está traindo um namorado não é saudável para o seu relacionamento. Isso é fato. E a sua amiga precisa entender isso também. Então, comunicá-la. Amiga, por mais que eu conte tudo pro meu namorado, tem coisas que você pode contar só pra mim. Não foi legal você ter contado pra ele, a sua amiga sou eu. E essa decisão de contar pra ele ou não deveria partir de mim, que sou namorada. Legal que saiu de você, mas ele não é o seu amigo suficiente pra guardar esse segredo. E isso tá afetando o meu relacionamento. Então, aprenda a colocar esse limite nas amizades. Eu acho que é muito importante colocar limite nas amizades. E um outro ponto é esclarecer para ela que isso gera um desconforto dentro do seu relacionamento e que para ficar tudo bem, ela precisa se resolver com o namorado dela para poder não atingir a relação de vocês, sabe? Mas agora que ela compartilhou, vocês estão fazendo parte desse processo, né? E agora a gente quer saber o final dessa história. Então, me conta, né? Vem depois compartilhar com a gente ou deixa nos comentários aí pra gente ler o final dessa história. Espero que vocês consigam se resolver, porque no final das contas você não pode resolver o problema da sua amiga. Ela tem que resolver o problema dela. O mais saudável é você cuidar daquilo que é seu, que é o seu relacionamento, e separar essa amizade do seu relacionamento, deixando claro que ela continua sendo a sua amiga, mas talvez dentro de uma caixinha diferente. Lembra que eu falei disso pra vocês? Amizades têm caixinha. A caixinha da intimidade, a caixinha do rolê, a caixinha do trabalho. Saiba onde essa amizade vai entrar, num lugar onde não deixe o seu relacionamento desconfortável. Espero que vocês tenham maturidade para passar por cima disso e manter uma amizade saudável como era antes desse pequeno fato que muda toda a história de vocês. E vocês podem me mandar a história de vocês no historiascanaldepaula@gmail.com. Me siga nas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.